Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de maio, e o tema do estudo de hoje é Jacó partiu. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Gênesis, capítulo 31, no versículo 13, e esse texto nos diz o seguinte: Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste-me um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Jacó, que enganou seu pai e seu irmão para adquirir a primogenitura e roubou a bênção que Isaque planejava dar a seu filho mais velho, permaneceu passivo em relação a Labão e o serviu fielmente. Jacó sabia que tinha sido enganado pelo sogro e, mesmo assim, não fez nada. É difícil entender a passividade de Jacó considerando seu temperamento. Ele poderia ter se revoltado, ter resistido com Labão ou barganhado com ele, mas não fez isso. Apenas fez o que Labão pediu, sem se importar com a injustiça. No nascimento do primeiro filho de Raquel, José, Jacó chegou ao 14º ano de seu serviço a Labão, conforme Gênesis capítulo 30, verso 26. E desejou retornar à terra prometida. Porém, Jacó se preocupava em prover para sua própria casa, conforme o verso 30 do capítulo 30 de Gênesis. Na verdade, foi um longo desvio para Jacó, que havia saído de casa para encontrar uma esposa. Provavelmente não fosse sua intenção original ficar longe de seu país por tanto tempo. Mas os acontecimentos o mantiveram afastado por anos. Era hora de voltar para casa, ele e a família que havia formado. Mas por que Jacó não deixou Labão antes? A conformidade não natural de Jacó sugere que talvez tivesse mudado e entendido a lição de fé. Ou seja, Jacó esperou o sinal de Deus para partir. Jacó decidiu agir somente quando Deus falou com ele. Deus se revelou a Jacó como o Deus de Betel e ordenou que deixasse a casa de Labão e voltasse para sua parentela, com as mesmas palavras que havia usado para chamar Abraão. E a gente pode comparar o chamado de Abraão com esse chamado de Jacó através dos textos de Gênesis, capítulo 12, verso 1 e o capítulo 31, versículo 13. O que ajudou a ver que era hora de ir também foi a atitude de Labão e de seus filhos, conforme o capítulo 31, versículo 1 e 2. Comentando esse episódio, o livro Patriarcas e Profetas, da página 156, nos diz o seguinte: Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes, não fosse o medo de se encontrar com Esaú. Agora, via ele que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olhar para sua riqueza, como se fosse deles, poderiam tomá-la pela violência. Portanto, ele pegou a família, seus bens e partiu, iniciando assim outra fase na grande saga do povo da aliança de Deus. Uma coisa que chama a atenção é que, apesar dessa preocupação que Jacó tinha de ser lesado ou de alguém querer tomar o que ele havia conquistado com muito trabalho, foi que Deus estava cuidando de Jacó. O texto que lemos no início, que é a base do estudo de hoje, Gênesis 31, verso 13, diz claramente que Deus procurou Jacó e pediu para que ele saísse de lá. Jacó estava aguardando esse momento chegar. Estava aguardando orientação de Deus. E essa é uma lição muito bonita. Perceba que agora Jacó começa a dar passos corretos, passos de sabedoria em sua vida. Ele estava experimentando uma vida que Deus sempre quis que ele vivesse. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida onde cada decisão, cada passo deveria ser tomado em harmonia com a palavra de Deus. E é fato que quando a gente toma essa decisão de procurar a Deus o conselho dele, ele age. E como eu disse agora de Gênesis 31, verso 13, Deus foi a Jacó e disse para ele sair dali. E a lição a ser aprendida aqui para mim e para você está clara. Precisamos buscar conselho de Deus. Precisamos consagrar nosso lar nas mãos de Deus. Não tomar nenhuma decisão
sem antes, em oração, buscar a Deus. Por isso é importante buscar na palavra de Deus conselho, sabedoria e conhecimento da vontade de Deus. Por isso eu te pergunto agora, você já estudou sua Bíblia hoje? Se não, estude. Não faça nada sem buscar conselho da palavra de Deus. Tome a decisão de fazer da Bíblia a sua segurança diária, constante, porque com certeza seu lar, sua família serão muito abençoados. Creia nisso. Um grande abraço, que o Todo-Poderoso Deus, o Espírito Santo, te abençoe muito. E é claro que eu não posso me esquecer de deixar aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que é o nosso ano bíblico, que está em Neemias, do capítulo 5 ao 8. E se nosso Deus nos der a permissão, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!